Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e até que enfim nós temos então o Copilot no Excel. Ainda é uma versão prévia, está disponível apenas para grandes empresas, a gente teve acesso também, mas um dia também vai chegar provavelmente, né? Não estou afirmando, mas provavelmente pode chegar também para o usuário final. Então vamos fazer um teste agora de como está essa versão prévia, nós vamos ver o que ela pode fazer no momento e claro, ela vai sempre melhorando e desenvolvendo, mas é bem interessante o que a gente já vê nessa versão. Então eu vou mostrar bem passo a passo como ela funciona. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, temos vídeos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno curso Excel completo, uma formação completa para o mercado de trabalho, que vai desde Excel básico, desde o zero, até a programação VBA, até o Power BI e tudo mais. Está em promoção essa semana, esse mês ainda, em 10 vezes sem juros. Vale muito a pena, eu deixei o link aqui embaixo para você conhecer, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Então vamos lá agora testar, enfim, o Copilot no Excel. Bom, aqui nós temos uma tabela de vendas que eu até utilizei numa outra aula, onde nós trabalhávamos a criação de um dashboard em Excel do zero. Então veja aqui, nós temos aqui o ID do produto, a marca, o preço, link da imagem, caso tenha, categoria, imagem, caso você tivesse ali, quantidade de vendas, nós temos o custo médio e a venda no NCM, mês e ano. Ok? Além disso, nós temos também o acumulado de vendas, que é simplesmente um acumulado aqui que vai somando, né, linha a linha com todas as vendas até a gente ter o total geral. Voltando aqui então ao Copilot. Então onde é que a gente trabalha com ele? Copilot ele vai estar aqui, ó. Página inicial, Copilot. Vai estar aqui nesse botão aqui, ok? Ele não está liberado para todo mundo, está para grandes empresas por enquanto, ainda está sendo analisado como é que vai vir isso para os usuários finais. Então aqui vamos ver, use o poder de IA para explorar seus dados. O Copilot funciona somente com arquivos armazenados no OneDrive ou no SharePoint. Isso é muito importante, tá? Então inicialmente a tua planilha tem que estar salva no OneDrive ou no SharePoint para que você possa utilizar. Então tem que estar na nuvem. E ele só aparece assim habilitado porque essa planilha está na nuvem. Caso não estivesse, ela não ia aparecer habilitado para você utilizar. Vou clicar em Copilot então. Isso aqui é a visão que nós vamos ter. Ele vai abrir aqui para a gente, está puxando muita coisa na internet, então é assim que ele funciona. E ele dá alguns exemplos, já começa assim, né? Select an option to learn how I can work with your data in Excel tables. Então ele fala algumas coisas que ele pode fazer em tabelas, tá? Adicionar fórmulas em colunas, highlight para destacar dados, está tudo em inglês, tá? Inclusive não tem versão em nossa língua ainda, não tem em português ainda, tá? Classificar e filtrar e pode analisar. Então é isso basicamente que ele pode fazer hoje. Então tem coisas que ele ainda vai poder fazer, com o tempo ele vai desenvolvendo, ele está no versão prévia, tá? Então nós temos ele aqui. Abaixo então, ele não está disponível no seu idioma, está falando que é em inglês, e realmente você tem que escrever em inglês para ele, porque senão ele meio que se perde, ele não entende, muitas vezes ele fala, não está disponível no teu idioma, não adianta tentar. Tá? Então tem muita coisa que eu tenho que colocar o script em inglês mesmo. Então aqui, ó, Show Data Insights, Show Suggestion for Formula Columns. Então, mostre sugestões de colunas. Você pode fazer highlight, né? Como eu posso, né, colocar ali highlight, filtrar e classificar esses dados. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, inicialmente, eu vou clicar aqui, ó, Show Suggestions for Formula Columns. Depois a gente vê também, explora mais isso aqui. Vamos por enquanto aqui. O tempo de retorno dele também é alguns segundos, tá? Eu vou deixar só essa primeira vez para você ver quanto tempo demora. Depois a gente vai cortar aqui o vídeo porque ele demora um pouquinho para ele fazer essa consulta, que ele vai lá, calcula na nuvem, volta a informação a partir do IA, tem que puxar esses dados, mandar para lá. Então é isso que ele está fazendo nesse momento agora. Gerando então uma coluna de fórmula, uma sugestão de coluna de fórmula. Então ali é a sugestão que ele mandou para a gente, ó. Aqui está uma sugestão para você. Daí ele fala aqui de profit margin, então margem de lucro que você teve. Ele já entendeu aqui os nossos dados, entendeu que aqui nós temos, ó, valor da venda, e é isso mesmo, ele entendeu os nossos dados. Valor da venda, ele entendeu que CM é o nosso custo médio. Então ele pegou esse aqui, ó, nosso CM, dividido pelas vendas, e entendeu que este tem relação com esse. Então esse aqui é o valor que a gente teve de lucro, né, o profit antes de seco aqui, né?
só vendas menos o custo médio, nesse caso aqui. Mas ele já fez esse cálculo e ele está sugerindo que a gente faça uma coluna percentual aqui, então. Vou clicar em, ó, ele também pode explicar também o cálculo, tá? Então aqui ele calcula, explica como está sendo feito, fala da fórmula. E clicando em Insert Column, vê que ele já aparece ali, ó. E quando eu clico em Insert Column, ele já adiciona para a gente, então, quanto que a gente teve de margem naquela venda, tá? Então ele está aparecendo aqui quanto que a gente teve ali, a diferença entre a venda e o custo médio, tá? Então aqui a gente tem esse valor ali, ok? Muito legal, fez uma coisa bacana que a gente não tinha na nossa tabela. Vamos continuar então. Então a gente consegue fazer outras coisas aqui. Eu posso aqui, ó, Show Data Insights. Então ele vai mostrar exemplos a partir, ideias a partir dessa tabela. Então daqui ele criou, né? Criou esse insight aqui que a gente está vendo, ó, vendas menos CM por ano. Ele fez um exemplo, né, de alguma coisa. Pode adicionar para uma nova planilha. Aqui embaixo ele está falando que eu não posso criar esse tipo de gráfico, mas aqui está uma resposta que pode ser útil. Então a soma das vendas menos CM por ano é esse valor e esse outro valor aqui para 2023. Então tem umas respostas assim que não são muito úteis, né? Aqui ele está falando que não conseguiu criar, mas vamos clicar nesse botão aqui, ó, Add to a new sheet. Então ele foi aqui e criou, basicamente ele criou, ele disse que não podia criar o gráfico, mas está aqui criado. Então aqui nós temos a tabela dinâmica que ele criou, ok? Então a tabela dinâmica que ele criou, e nós temos aqui um gráfico mostrando a evolução das vendas em milhões de um ano para o outro, ok? Então esse é um exemplo. Clicando aqui em Go Back, ele vai voltar para onde estava. Se você quiser excluir, pode excluir a coluna, não tem a planilha, não tem importância nenhuma. Continuando aqui então, você pode aparecer aqui também, ó, bem interessante. Can I see another insight? Então ele pode criar uma nova ideia para você, um novo insight. E também tem esse bem interessante, ó, adicione todos os insights para uma grid. Então vou clicar nele e ele vai criar então vários insights de uma vez só. Vou clicar aqui. Então tá ali, isso ele fez rapidinho. Então ele criou aqui vendas por ano, categoria, vendas por categoria, milhares em quantidade de vendas. Nós temos aqui também acumulado de vendas por categoria, por ano. Nós temos também acumulado sobre marca, a partir de marca, né? Nós temos também a marca que mais vendeu, em quantidade de vendas. E também a marca que tem maior majoritário de vendas, também com valor de vendas. Aqui abaixo a gente tem essas tabelas dinâmicas. Vou clicar duas vezes assim, ó. E aqui você tem as tabelas dinâmicas que foram criadas, que são utilizadas para cada um desses gráficos. Olha que interessante. Então ele está mostrando aqui a evolução das vendas. Talvez no gráfico não ficou tão claro, mas aqui está bem legal. Mostrando ali as vendas, ele criou isso tudo, essas análises, todas automaticamente. Aí você pode ter insights. Depende muito da tua base de dados também, tá bom? Um outro exemplo aqui que nós temos, clicar aqui, ó, nesse exemplo aqui, ele também pode criar fórmulas complexas para você. E em detalhe, ele tem que estar em formato de tabela os seus dados. Se você clicar fora, ele já fala que precisa estar no formato tabela, senão ele não consegue trabalhar. Então, formato tabela. Cliquei aqui. Eu gostaria de tirar esse texto daqui. Eu queria pegar o Agatha Carvalho daqui no meio. Eu quero pegar essa informação e quero colocar numa coluna ali. Como é que eu faço? Peguei meu script pronto, então. Eu vou colocar aqui, ó, criar uma coluna para extrair, por exemplo, né? Por esse exemplo, a Agatha Carvalho. Então eu quero tirar a Agatha Carvalho daqui utilizando uma fórmula. Quero que ele crie para a gente a fórmula. Vou clicar. Então é que ele criou, ó, aqui uma sugestão para você. Extrair o nome, né? Cada individual para o texto e tal. Splitting, né? Cortando ele, o texto a cada semicolon, que é esse ponto e vírgula que a gente vê aqui, tá? Então vamos apertar aqui Insert Column. E olha que interessante. Ele foi lá e removeu, né? Pegou, né? Somente a parte do Agatha Carvalho. Para isso ele utilizou índice, a função índice e a função dividir texto. Então dividiu o texto e pegou a função índice e retornou então a informação somente do que nós tínhamos ali da Agatha Carvalho. Então uma solução bem inteligente que ele fez para a gente prontinho, sem ter que fazer nenhum tipo de cálculo que ele já montou para você. Isso é bem interessante. Outra coisa bem interessante é que ele pode criar também VBA para você. Então veja só, Copilot, eu vou colocar aqui então o nosso código. Aqui, create an VBA code, ou a VBA code, né? Code to export the table CSV. Vai CSV. Vou dar um Enter, então.
e daí ele vai, então, criar o código VBA para exportar essa tabela em CSV, vai criar um arquivo TXT a partir dessa tabela. Vamos ver como é que fica. Tanto aqui o código que ele criou, tá? Tá aqui prontinho o código. A gente só vai copiar ele então, né? Copia ele e coloca direto dentro do nosso VBA, tá? Você pode vir aqui copiar ele direto assim e colar direto lá, tá? Então ele criou aqui, você pode customizar o código, mudando o nome da tabela, né? Fazer as mudanças que você tem do path, do endereço, tudo isso. Ele vai criar um arquivo CSV. Então vou dar um Alt F11 aqui, ou vai na guia desenvolvedor Visual Basic, também pode ser, tá? E daí você vai colocar aqui, inserir, né? Botão direito, inserir módulo. Inserir módulo. E aqui você cola o nosso código TXT, tá? Não sei se vai funcionar de cara. Se não funcionar, daí a gente pega uma outra que ele tinha feito antes, tá? Mas deixa eu pegar aqui o caminho onde eu quero criar esse arquivo então. Deixa eu pegar aqui. Marrom 87, aqui então. Então eu quero criar o nosso arquivo. Eu já tinha uns testes ali criados até anteriormente, ó. Clicar aqui. Então eu vou colocar ele aqui, nosso endereço, né? Que você tem que mudar ele. Coloca o nome que você quiser. Mas ele está prontinho. E está detalhado e indentado também o teu código, tá bom? Então aqui você pode dar um F8 nele e testar linha a linha o funcionamento, ou dar direto um F5 para testar. Aparentemente está ok. Se a gente for ver aqui o nosso arquivo, ele já está criado e está começando então a ter dados nele, né? Aperta F5, vou apertar o F5. Ó, tabela exportada para CSV. Vamos ver o nosso arquivo se ficou criado então. E está aqui o nosso arquivo criado com as informações que nós tínhamos naquela tabela, um arquivo CSV criado então, tá? Com todos aqueles campos que a gente tinha naquela coluna. Então, ao longo desse vídeo você viu como está funcionando o Copilot. Eu acho que poderia estar melhor, mas é uma versão prévia, eu acho interessante. Ele já está começando, já está caminhando e dando algumas respostas interessantes. Ainda não está em português, está em inglês ali, né? Mas, pelo menos ele já está funcionando, já está respondendo as coisas. Tem muita coisa que ele ainda falha, eu acho mais interessante ainda usar o ChatGPT no momento, mas é interessante que ele está aplicando direto na sua tabela. Isso não pode ser deixado sem levar em consideração, porque com a tabela ali, com os nossos dados ali, você viu que ele gera insights, gera colunas novas para você automaticamente. Ali eu não coloquei questão de classificar, porque eu achei muito simples para a gente, né? Clicar em classificar ali, dar o highlight, destacar dados. Isso é bastante simples e você pode fazer sozinho. Mas as outras partes de análise, criação de gráficos, ideias, eu achei bem interessante, criação de colunas com cálculos complexos, mais complexos, como a gente viu ali. Então isso tudo é interessante. Você não vai conseguir testar o Copilot, pelo menos por enquanto, ainda não temos no Brasil disponível, não está muito disponível para todo mundo ainda, tá? Ainda está na versão em inglês e só para grandes empresas, tá bom? Lembrando isso tudo também. Se você gostou, então deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, uma formação voltada para o mercado de trabalho, para você se destacar na sua empresa, para que você consiga aquela promoção, novo cargo ou até um novo emprego em uma outra empresa. Porque nele nós temos 10 cursos que vão desde Excel básico até Excel avançado, passando ali para VBA, Power BI, tudo isso, Excel Dashboard, são 148 horas de curso, todos com acesso vitalício e ainda está em promoção, em 10 vezes sem juros esse mês, está em promoção. Deixei o link aqui embaixo para você conhecer, se inscrever e ser nosso aluno, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até a próxima.